Viogôenta, a sabedoria do dinheiro vêneto. Mas o que afinal eu quero falar com isso? Aí no título para vocês. Bem, vocês fiquem aí no vídeo que a gente vai descobrir que é algo muito além do que vocês possam estar pensando. Mas antes disso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e, claro, também compartilhem o vídeo, o conteúdo com as pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, as pessoas que acham esse tipo de conteúdo relevante para a vida delas. É muito importante, para mim e também para vocês. E, claro, eu aconselho que você assista o vídeo da sexta-feira passada, na verdade são aulas, verdadeiras aulas da semana passada, essa semana também. Assista o vídeo de sexta-feira passada que alguns termos, alguns conceitos que eu vou utilizar no vídeo de hoje também já foram explicados lá. E antes da gente começar, a gente viu, uma palavra lá, começando uma saudação em venético, na língua vêneta antiga, que é austerei, que significa permaneça jovem, ou seja, saúde, saúde. Então hoje a gente vai fazer o nosso austerei com vinho, Semana passada foi com água, hoje a gente vai fazer com um pouquinho de vinho. Essa que é a bebida mais típica dos vênetos, já era produzida lá na Idade do Bronze. Então, o nosso austerei para começar essa aula de hoje aí, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou só apresentar esse conceito aqui do Viogôenta, que eu já falei na aula passada. Em venético antigo, o venético era escrito por runas, e o que vocês têm aí escrito no vídeo, é óbvio, é em alfabeto romano, até mesmo para vocês conseguirem ler, sem uma prévia explicação. E eu mostrei também um quadro na aula passada, hoje já temos mais palavras que eu vou explicar depois, mas essa é a primeira. Viogôenta, que significa o tesouro das oferendas. A gente começa a ler, portanto, da direita para a esquerda, em venético, Não é alfabeto latino, não tem nada a ver com a lógica latina. Viogôenta, da direita para a esquerda. Viogôenta, o tesouro das oferendas. Mas o que significa isso? Na verdade, eu tenho um conceito baseado em cima de alguns textos que foram feitos pelos venéticos naquela época. Vocês podem assistir no vídeo de sexta-feira passada. E o interessante também é que isso podia ser traduzido numa palavra só, sabedoria ou conhecimento. Isso que é interessante, era traduzido também em uma palavra só, sabedoria e conhecimento, apesar de ser uma frase. A partir desse momento que a gente tem sabedoria e conhecimento, a gente consegue avançar para um outro aspecto. Por exemplo, sempre que eu utilizo a palavra viogôenta, eu posso também encará-la como conhecimento ou sabedoria de alguma coisa. Então no vídeo viogôenta do dinheiro vêneto, viogôenta de sei lá o que, então seria sabedoria ou conhecimento específico sobre certa coisa. Bem, a gente também viu no vídeo passado a figura do líder vêneto, que era chamado de o senhor, porém existia, deixa eu pegar aqui o quadrinho, existia em língua vêneta antiga, em venético, uma palavra que é obviamente escrita em runas, para falar sobre essa pessoa, sobre o senhor, sobre o líder, era pupo, pupo. Começando, são palavras separadas aqui, enfim, essa aqui é uma frase, as outras são palavras, começando pela direita para a esquerda, pupo. Pupo significa líder, velho, a pessoa mais antiga, mais antiga pelo menos ali dentro da tribo, enfim, pupo. Isso aqui significava justamente o líder, Esse aqui era o nome, era pelo qual o senhor, o líder, era chamado naquela época. Então, já tendo esse conceito aqui, a gente consegue também retomar lá do nosso vídeo passado que o pupo, que é o senhor, ele tomava, sempre ia se aconselhar com o clã dos anciãos que ficavam em torno dele, que era, enfim, como se fosse uma casta, uma aristocracia, como a gente falou no vídeo de sexta-feira. Por favor, não deixe de ver esse vídeo. Mas existia uma crença muito importante, nos vênetos antigos, lá na nossa civilização antiga, que cada um nasce para ser bom em algo, ou seja, simplesmente em uma coisa, para ser bom mesmo. Eu sei, não, mas Fernando, eu consigo ser bom em várias coisas. Ok, não, você consegue se virar em várias coisas, mas ser bom mesmo geralmente é em uma coisa só. Então, existia esse conceito da sabedoria individual. Eles acreditavam
que então as pessoas precisavam uma das outras para suprir essa falta de conhecimento em todas as áreas. Por mais que a gente conseguisse se virar em muitas áreas, não em todas, né, a gente conseguiria. E muitas delas, na verdade, a gente consegue ser perfeito em uma e outras a gente já consegue se virar. Mas eles acabavam valorizando isso, né? O conhecimento interno de cada pessoa. Eles acreditavam que a pessoa nascia para fazer algo, né? E aí nem todo mundo descobria o que era para quem nasceu naquela civilização para ser feito, né? Nem todo mundo descobria. Essa pessoa que não descobria vivia uma vida infeliz. A pessoa que descobrisse vivia uma vida feliz. Simplesmente assim. Tá? Então, por mais, vamos ver, você nasceu para ser médico, mas sei lá porque hoje é advogado. Não é uma pessoa feliz, pode ser que seja um bom advogado, não é o perfeito, não é o ótimo, mas também não é uma pessoa feliz, até pode gostar do trabalho, mas poxa, eu gosto de tal área, eu gostaria, né, se algum dia, se eu pudesse escolher de novo. A gente sempre tem esses dilemas. Então, basicamente, era essa a crença, que cada um já nasce para ser alguma coisa, já é definido nisso. Alguns descobrem e efetivamente fazem isso durante a vida inteira, e alguns têm a má sorte de não descobrir e, portanto, por mais que levem uma vida de riqueza, sempre serão pessoas infelizes em busca de algo daquilo que não descobriram, ok? Então, esse aqui é um conhecimento básico para a gente conseguir seguir o nosso vídeo. Obviamente que por conta desse conhecimento que nem todo mundo possui, que as pessoas têm conhecimentos individuais, sabem fazer as coisas melhores de modo individual, a gente precisava ter uma troca desse conhecimento entre as civilizações. Hoje a gente ainda precisa, por isso que existe o trabalho, por isso que existe o salário e assim por diante. Então, só que isso não existia lá naquele tempo. E eles começaram a definir esses conceitos, havia a troca de produtos. A troca de produtos, só que ela não era o suficiente, porque muitas pessoas produziam menos coisas do que outras e precisavam das coisas das outras. E então, essa produção às vezes era insuficiente, a pessoa não conseguia, ou às vezes a troca não era realmente digna daquilo que precisava para valorizar e também para movimentar o sistema da civilização. E aí que entra, geralmente, eu estou falando isso também para dar um pouco da consciência para vocês do papel desses líderes na época, ok? Depois a gente vai ir para as outras castas, digamos assim, para as outras classes, mas eu preciso também começar por aqueles que definiam as coisas. Os líderes, vendo isso, e aí a gente entra já com nomes, o primeiro líder dos venéticos da história, pelo menos aquele que está registrado, que definiu uma boa parte das coisas, tá? Enógene foi o primeiro, esse aqui era o nome dele, Enógene, o primeiro líder. Então o que acontece? Veneticans Pupo, ele era chamado assim, Veneticans Pupo, em língua venética antiga se queria dizer líder dos venéticos, o líder dos vênetos, Veneticans Pupo, desculpe, tá? Então ele acabou se instruindo, se aconselhando ali com os clãs dos anciãos, ele mesmo próprio era um grande líder, e eles chegaram ao conceito que precisava fazer uma moeda, né? Uma moeda venética. Óbvio, os gregos tinham moedas, depois vieram os romanos e também cunharam suas moedas e por diante. Os vênetos precisavam também de uma moeda para terem pesos, para eles conseguirem, de fato, valorizar o conhecimento e ter uma troca de conhecimento entre as pessoas. Agora, pessoal, antes daqui, eu vou fazer um outro Austiarei para vocês. A gente pode fazer também em Vêneto, nosso Vêneto, Sani, não? Então, vou fazer um outro Austiarei para a gente seguir aí o conteúdo. Façam comigo se vocês tiverem alguma coisa, por favor, ou nem que seja água para vocês conseguirem entender. Austiarei. Muito bem. Então, partindo daqui que eles precisavam fazer essa moeda, surge essa moeda, ok? O Enógene, junto com a sua aristocracia aí dos anciãos, dos nossos sábios, eles acabam fazendo uma moeda que eu até escrevi aqui para vocês, só um momentinho, pego o quadro de novo, é a última linha, tá? Essa aqui, esse é o nome da moeda. Sim, Fernando, esse é o nome da moeda, mas não sei ler isso aqui. O nome da moeda é Nha. Nha. É NA, só que o N é palatalizado. Eles faziam a palatalização das letras com os pontos, tá? Nha. Nha. Isso daqui é Nha. Esse era o nome da moeda. Ok, alguns autores aí
de hoje, enfim, eles falam que seria o dracma vêneto, só que dracma era uma moeda grega. O nome era nha, nha, esse era o nome da moeda vêneta. Ok, beleza. Agora eu entendi, é nha o nome da moeda vêneta, a primeira moeda vêneta, olha só, Enógene foi o líder aí que, junto com o clã dos anciãos, fez a nossa primeira moeda venética. Porém, bom, a gente vai se aprofundar nesse assunto um pouquinho mais, mas antes disso, porque eu quero falar para vocês o que isso significa, tá? Mas existiam duas versões, isso é importante, eu não posso deixar de falar, existiam duas versões dessa moeda. Uma delas possuía de um lado a cara da deusa Reitia, e do outro lado um cavalo, que era um animal sagrado para os vênetos, né? Enfim, tinha uma importância sociocultural, socioeconômica, principalmente o cavalo, né? Nas vendas, nas trocas e assim por diante, principalmente para os vênetos. E a outra versão da moeda era a deusa Reitia, e do outro lado, o quê? O quê? O leão. O leão, pessoal. Ah, mas não era São Marcos, não sei o quê. Sim, é óbvio, tem São Marcos também, né? A história, enfim, um pouquinho mais moderna dos vênetos, mas lá na antiguidade eles já possuíam, isso que é interessante, eles já possuíam o leão como símbolo dos vênetos, ok? Como símbolo dos vênetos. Isso é bem interessante, então quer dizer que aquilo que a gente viu no vídeo da sexta-feira passada, que eu vou deixar aqui no final para depois vocês assistirem, aquilo que a gente viu que a Sereníssima se espelhou lá sem querer, né? Acabou reproduzindo algumas coisas da sociedade antiga, principalmente os sistemas de organização, o sistema político. Isso aconteceu também agora, de novo, aqui. O leão. O leão, vocês entendem que está tudo interligado? Que é idiotice, é burrice dizer não, porque muitos estudiosos, entre aspas, não sei se são estudiosos ou políticos que se disfarçam de estudiosos, existem muitos desses, inclusive também no Brasil, que eles querem sempre dizer não lá, que eles eram os vênetos antigos, era uma verdadeira etnia e não sei o que, mas hoje não existe mais. Hoje os vênetos modernos são italianos e tal, ok, a gente pode até discutir esse conceito, mas o que eu quero dizer é, eles querem sempre separar os vênetos antigos de nós, isso não se separa. Nós somos o que somos desde que nascemos, é aquilo ali, isso não se separa, ok? Não quer dizer que então lá eles eram uma etnia independente, como costumam dizer, e que hoje então não se é mais uma etnia independente ou não se é mais um povo independente, tá? Então se tem um conceito político de dizer que naquele tempo, ok, era um povo independente, né? Não era nada não era romano, não era outra coisa, era um povo mesmo independente. Hoje não é mais, hoje não pode dizer isso, hoje é italiano e basta. Então às vezes alguns, né, acadêmicos / políticos fazem isso geralmente para tirar, né, esse status dos vênetos de povo. É um povo vêneto, Júlio César falava isso, então eu acho que Júlio César, que é o símbolo dos italianos, se falava isso, é óbvio que os vênetos são vênetos, é um povo vêneto. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu achei muito interessante isso porque isso gera uma forma de economia primordial, né? Muitas pessoas dizem, eu não gosto de economia, mas economia nada mais é do que essas trocas, do que realmente valorizar as coisas dos outros. E aqui tem um sentido mais profundo, porque o conceito verdadeiro de economia, o conceito verdadeiro de dinheiro para os vênetos não significava papel, não significava moeda, ouro, não significava números nem pesos. O que significava, na verdade, nha. A gente precisa pegar essa palavrinha aqui, nha, tá? Essa última aqui, nha. O que significa isso? Nha significa igual. Opa! Igual, semelhante, igual. Acho que já dá para ter uma ideia. O que acontece é que se eu uso a minha moeda, o meu nha, para comprar uma fatia, uma parcela do seu conhecimento, né? Seja lá uma pessoa que soubesse construir muito bem casas, uma pessoa que soubesse lidar muito bem com cavalos, fazer muito bem celas, fazer isso e aquilo. Se eu uso um pouco da minha moeda, do meu dinheiro, do meu nha, para comprar um pedaço, uma partícula da sua sabedoria, eu consigo esse pedaço. Isso que eu não tinha, eu até podia fazer, eu ia fazer meia boca. Eu não ia fazer como tu.
Eu não ia fazer como tu. Porque tu faz muito melhor do que eu. E isso é natural, porque você nasceu para isso. Você nasceu para isso, você descobriu que você nasceu para isso e faz isso muito bem. Eu não nasci para isso. Eu posso fazer, mas eu vou fazer tudo meio avacalhado. Então, se eu consigo comprar uma partícula desse seu conhecimento, isso significa que eu tenho o prazer, eu tenho a honra de valorizar o seu conhecimento com essa moeda, com Nha. E essa moeda vai te dar a opção de comprar outras coisas, enfim, de adquirir, de ter opções de outras coisas aí para você em troca do seu conhecimento. E isso também vai nos tornar o quê? Irmãos nessa partilha. Tá? Porque você tem um conhecimento, eu tenho um conhecimento, e a partir dessa moeda de troca do Nha, a gente consegue se tornar o quê? Iguais. Irmãos. Fradei, né, no Vêneto de hoje, né? Fradei e Vraterei, no Vêneto de antigamente. É um conceito diferente, né? Então, hoje em dia tudo meio que se perdeu, tudo meio que ficou nebuloso, mas esse era o conceito, tá? Ser igual, ser semelhante, ao menos nesse aspecto aqui, a gente se tornar um pouco mais iguais, né? Com essa possibilidade do dinheiro. É por isso, Vyogojenta do dinheiro vêneto. Tá bom? Então, sabedoria do dinheiro vêneto. Não é apenas número, não é apenas papel, nem nada disso. É sabedoria. Eu honro a sua sabedoria, lhe dou, né, aquela moeda e você me dá um pedaço da sua sabedoria. E estamos nos tornando iguais, um pouco mais iguais, assim, pelo menos na questão da sabedoria. Bom, se cada pessoa tem o seu conhecimento, né? Vamos. Osterei. Pessoal, já estou acabando aí, prestem atenção. Ó, se cada pessoa tem a fatia tem um conhecimento, enfim, digno dela, se essa pessoa descobriu mesmo o seu conhecimento, Enógene, né? Enógene, vocês lembram? Enógene, o primeiro sacerdote e líder do povo vêneto da época lá, ele, juntamente então com os sábios, instituíram o Nha, que significa igual, semelhança, tá? Igual, semelhança ou semelhante. Nha. Acaba abrangendo um outro, digamos um outro não, mas um sentido até mais profundo, maior, semelhança, igual, semelhante, assim por diante, tá? Nha, Nha, opa, desculpe, aqui, Nha, tinha a flechinha, né? Nha. Bem, assim as pessoas conseguiam, né, se igualar, e o valor principal do dinheiro, como eu falei para vocês, não é essa coisa, um número, né, uma coisa contante, mas sim um conhecimento. E também, muitas vezes daí, né, desses conceitos antigos, é que vem algumas frases, né, algumas coisas que a gente tem até nos dias de hoje. Por exemplo, quem vê preço não vê valor, né? Se eu vejo o preço, eu não enxergo o seu valor. É óbvio, mas está muito caro. Ok, está muito caro, mas aí a gente tem que ver o valor daquilo. Por exemplo, se eu for comprar uma roupa que está, enfim, é uma roupa que pode ser encontrada por qualquer valor, que até eu posso fazê-la, aí de repente eu possa realmente olhar o preço, mas o conhecimento, né? O conhecimento, às vezes, daquilo que foi feito, de uma roupa boa, ou enfim, de uma roupa qualquer, também, o conhecimento daquilo que foi feito. A partir do momento que ninguém mais faz aquela roupa, você realmente vai fazer aquilo? Então, aquilo é o conhecimento. Óbvio, a gente tem que saber mediar isso, mas também o conhecimento sobre outras coisas, né? O quanto vale o conhecimento, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente só vê preço e não vê o valor das coisas. Tá muito caro. Tá, mas tá muito caro, mas pelo quê? Onde você vai obter isso? Você obtém isso em qualquer esquina? Então, qual é o valor desse conhecimento? Mais ou menos era isso que eles acabavam dizendo, né, com essa instituição. Então, portanto, hoje, a gente viu na nossa aula de hoje algumas coisas novas, uns conceitos novos, né? Revisitamos algumas coisas velhas também, né, como o Vyogojenta, tá? Tesouro das oferendas, que pode ser também dito como uma palavra só, apesar disso aqui ser uma frase inteira, pode ser conhecido como sabedoria, tá? Conhecimento. Pupo, a nossa segunda aqui, Pupo, que era o líder, o mais antigo, tá? O senhor da civilização. E aqui a nossa moeda Nha, Nha, que significa igual, companheiro, irmão, semelhante. Muito bem?
Então, a partir desse momento, a gente acredita. Vamos recapitular. Os Vênus acreditavam que todo mundo nascia para fazer alguma coisa em específico e nem todo mundo descobria no que realmente era bom. Aqueles que descobriam levavam uma vida feliz e boa, né, e bem remunerada, obviamente, porque fazia bem, e aqueles que não descobriam podiam até levar uma vida bem remunerada, mas infelizes para sempre, né, sempre tentando descobrir alguma coisa, e o dinheiro, a moeda, o Nhá, ele surge basicamente por isso, porque se eu sei fazer algo, você sabe fazer outra coisa, eu não vou conseguir nunca na minha vida inteira fazer tão bem como você, então eu preciso dessa parcela do seu conhecimento em muitos casos da minha vida. Tá bom? Então, o dinheiro é basicamente isso, é uma troca de conhecimentos que nos torna cada vez mais iguais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar o conteúdo, tá bom? Antes de finalizar, vamos fazer mais um Aufsteherei, né? E agora sim, pessoal. Agora a gente finaliza aqui. E eu encontro vocês na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Strucon!